Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui mais em uma jornada de trabalho com vocês e nós já estamos no terceiro módulo aí de geografia e vamos trabalhar a Europa Ocidental, né? Então aqui eu trouxe hoje o mapa, né, político dos países aí que fazem parte, né, da Europa Ocidental. E iniciando o nosso assunto, os países da Europa, eles ocupam uma área de cerca de 10,3 milhões de quilômetros quadrados. E vários deles estão entre as principais potências, né, econômicas do mundo. Então vamos focar nesse primeiro parágrafo aqui. Então, já que esses países da Europa, eles têm essa ocupação, né, de 10,3 milhões de quilômetros quadrados, né, de vários... ele faz parte de várias potências, né, econômicas do mundo. Então aqui nós observamos que o bloco capitalista ele está sempre, né, inserido nesse contexto econômico, que ele é que gera todo o desenvolvimento, né, de uma nação. O primeiro aspecto físico territorial, né, que nós podemos fazer uma identificação, que é a Europa e a Ásia. Eles integram, gente, a mesma massa de terras emersas da Eurásia. Olha, para vocês terem uma ideia, né, que nós estamos relacionando essas áreas aqui, né, da Europa Ocidental, essa potência, né, de desenvolvimento que eles têm. Então, são terras emersas, né, que fazem toda essa integração com a Eurásia. E os aspectos naturais da Europa, nós eu fiz logo aqui no slide, os dois elementos, de clima e relevo, que fazem parte do aspecto natural da Europa. Em relação ao clima da Europa, nós observamos que o clima ele também é diversificado, e na leitura do mapa que eu trouxe hoje para vocês nessa manhã, nós observamos aí essas setas, duas setas aí, tanto a azul como a vermelha, elas estão fazendo uma diferenciação desse clima, ou seja, essa azul representa a parte fria, né, do clima da Europa, e já essa seta vermelha, ela vai mostrando os locais mais quentes. E aí nós temos os climas semiárido, temperado, mediterrâneo, frio e polar. Esses são os principais climas, né, da Europa. Já o relevo da Europa também, eu quero relatar aqui que a altitude dele, ele segue de 0 a 200, né, a 3.001 metros, né, a altitude desse relevo da Europa, ou seja, ele vai tendo as suas diferenciações. Na Europa, as áreas que podemos observar de montanhas, né, que são predominantes aí dessa região do sul, nós temos Alpes diáricos, temos Apêninos, Cárpatos, temos Cáucaso, temos a diferenciação desse relevo, ou seja, o relevo da Europa, ele vem, nós observamos montanhas e observamos as planícies que fazem parte, né, dessa divisão de aspectos naturais que estão relacionados com a Europa. E nós temos na Europa essas planícies, né, elas são grandes planícies russas, planícies que estão denominadas com os países aí que fazem parte, né, da Europa. Aspectos naturais da Europa, né? Aspectos naturais é a parte da vegetação, né, da Europa. A vegetação da Europa também nós temos
em relação aí os países, né? Temos a Suécia, o Reino Unido, Polônia, Alemanha, Rússia, a Ucrânia, a Romênia, França, a Itália, a Espanha, a Grécia. Nós observamos que os aspectos naturais da Europa, eles também são bem desenvolvidos, né? E aí nós temos os principais tipos de vegetação: tundra, temos a floresta de coníferas, temos florestas temperadas, vegetação mediterrânea, estepe, né? Temos pradarias, altas montanhas e temos a parte que eles denominam como gelo, né? Ou seja, esses elementos, clima, vegetação, e relevo, eles sempre vão estar, né, nesse contexto dessas formações que vão dar origem a esses aspectos naturais. Então, a geografia, ela faz todo esse estudo, né, quando se retrata de localização, né, o seu espaço, a sua vegetação e todos os elementos que compõem, né, o nosso contexto geográfico. E aí vamos para as características gerais da população ocidental. Gente, a população da Europa Ocidental, ela é formada por povos de origens latina, saxônica e germânica. De modo geral, a região ela vem apresentando melhores indicadores de desenvolvimento humano do continente e do mundo. E atualmente, a maioria dos países da Europa Ocidental, eles apresentam baixas taxas de mortalidade e natalidade, além de baixo crescimento vegetativo da população, né? Então, atualmente, essas características gerais da população ocidental, elas apresentam baixas taxas de mortalidade. Aí você pode dizer, bem, professora, isso quer dizer que o governo, ele está investindo, né, realmente em uma população para que não haja, né, esse alto índice de mortalidade no seu respectivo país. E aí a gente volta com os demais contextos do que já estudamos, né, dos outros países que nós estudamos, que é uma preocupação que os governantes têm que ter quando se retrata de taxa de mortalidade e de natalidade. Ou seja, tem que haver esse controle, né? Então, quando o país ele tem um baixo crescimento vegetativo dessa população, ou seja, a China, o Japão e outros países aí, eles estão estão se organizando, na verdade, para que a população ela tenha um desenvolvimento de uma expectativa de vida melhor, né? Então, o índice de desenvolvimento humano, ele está realmente para esse segmento, que o governo ele vai arrecadar os seus impostos, mas ele vai ter o controle, né, de investir na educação, na saúde, na renda que vai proporcionar, gerar emprego, né, para a população de um determinado país. Então, esse desenvolvimento humano dentro do continente e do mundo aqui que nós estamos falando, que se retrata da Europa Ocidental, ele tem essas suas formações, mas aí na atualidade a maioria dos países que compõem a Europa Ocidental, eles apresentam baixas taxas de mortalidade e natalidade, e além de baixo crescimento vegetativo da população. Então, são questões que essas características aí gerais, elas devem ser com certeza bem acompanhadas, né? E cada governante tem que fazer a sua parte para o desenvolvimento da sua própria população. Ainda sobre as características gerais da população, esse desenvolvimento, esses aspectos naturais que nós observamos, na página 358 nós temos uma tabela, queridos alunos, sobre essas características da população ocidental da Europa.
E uma pesquisa que foi feita em 2015, como eu retratei aqui o índice de desenvolvimento humano, que nós sabemos que esse índice de desenvolvimento humano é ele que vai gerar esse acompanhamento nesses países, né? Em um município, ou seja, num estado, em uma nação. Ele vai fazer todo esse manejo. E aí, a Organização das Nações Unidas, que é a ONU também, ela vem intervindo nesse contexto social, que é muito importante para o desenvolvimento da população. E nós sabemos que quando o governo, a população da Europa, ela tem todo esse acompanhamento dos seus governantes, eles vão observar o que é de emergencial nesses países, o que está precisando melhorar. Então, o índice de desenvolvimento é ele que faz todo esse processo. Então, ele não pode estar muito baixo, porque vai causar sérios problemas também, a questão da vulnerabilidade social, né? Agora, nesse processo de pandemia, a gente tem sempre que falar isso, porque o mundo todo está passando por esse momento difícil, e aí cabe aos seus respectivos governantes traçar metas para que a população dos seus países eles possam ter acesso ao desenvolvimento, mesmo com uma crise econômica que nós estamos passando financeiramente. O governo tem por obrigação de traçar essas metas para alcançar essa população que é menos favorecida. Então, nós temos 3 tipos de classes sociais, e essas 3 classes sociais, elas devem ser acompanhadas, queridos alunos. Então, para que o índice de desenvolvimento ele possa estar em alta, os governantes têm que traçar metas. Os governos, eles precisam dar qualidade de vida para a sua população. Aqui no Brasil, as pessoas menos favorecidas estão recebendo esse auxílio emergencial. Então, foi uma estratégia econômica do governo federal para que amenizasse essa situação da vulnerabilidade social do nosso país. Nós sabemos que o índice de pessoas que estão desempregadas, né, pessoas que estão sem moradia, então são sérios problemas que a humanidade, infelizmente, está passando, né? Então, essas origens aí, latina, saxônica e germânica, todos nós estamos sentindo, né, com esse segmento. E para que essa qualidade de vida ela possa existir, a população tem que ter uma educação de qualidade, tem que haver uma saúde de qualidade, tem que ter emprego, transporte, saneamento básico. Então, são vários elementos que vão fazer com que essa população ela possa se desenvolver. E aí a baixa taxa de mortalidade e natalidade devem ser acompanhadas, né? O crescimento vegetativo da população, seja ele baixo ou em alta, ele tem que ser, esses elementos têm que serem observados. E nesse contexto aqui, nós temos alguns países da Europa Ocidental, como a Noruega, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Holanda e Irlanda, que aqui estamos observando que em 2015, a tabela no livro de vocês, eles estão mostrando aí os países mais desenvolvidos. E aí temos a questão da expectativa de vida, né, de cada um, o produto interno bruto, né, os investimentos que foram feitos aí em educação da escala de cada país, o produto interno bruto também em milhões de dólares, né? Então, essas bolsas de valores, todos os países estão acompanhando para ver
como está esse desenvolvimento. Então, isso quer dizer que o governo, ele tem por obrigação de fazer todo esse manejo, todo esse controle, né, quando se retrata de uma população. Então, a população, ela tem que ter uma qualidade de vida, independentemente da classe social que aquele ser ali ele está fazendo parte, mas todas elas devem ser bem acompanhadas, né? De modo geral, a Europa Ocidental ela apresenta, né, uma renda per capita bem elevada e melhor distribuição, né? Então, todos os governantes, se eles traçarem metas, planejar-se, realmente, com certeza, cada país ele vai alcançar um desenvolvimento aí em alta. E para isso tem que fazer todo um detalhamento, não pode ser de qualquer jeito. O governo tem que fazer um estudo do que ele tem no caixa, né? O que ele pode gastar realmente. Ele não pode retirar do caixa governamental dinheiro para coisas supérfluas, não. Ele tem que investir realmente nesses posicionamentos, nessas posições de organização que a professora Maria José acabou de falar, repassar para vocês, que educação, saúde, serviços, que a renda tem que existir, porque senão não tem como uma população ela ter um desenvolvimento de boa qualidade. Então, isso é muito importante. O produto interno bruto, o índice de desenvolvimento humano, ele deve ser acompanhado em todos os segmentos da sociedade para que tudo possa dar certo, né? E na 359 também nós observamos a outra tabela, que a pirâmide aí mostra a Noruega e a Suíça, né, entre os anos de 2017. E em alguns casos aí a taxa de mortalidade, embora ainda baixa, né, ela é superior à da natalidade, né? Então você observa que o crescimento vegetativo, né, de uma população, mesmo que o número ele vai aumentar, ele aumente, o governo tem que fazer os investimentos dele para que a população possa, né, ter oportunidade de emprego, para que possa manter as suas famílias. Então, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, o Reino Unido e a Islândia, nós observamos aqui a Islândia, eles são alguns países aí que estão em crescimento em médio anual dessa população, quando se retrata da população da Europa, né? Então, esses segmentos aqui, queridos alunos, eles têm que ser, né, bem organizados para que vocês tenham esse conhecimento. E em relação à nossa aula de hoje, né, nós temos atividades para serem respondidas no nosso livro, né? Vocês irão responder as páginas 356 e 357 e nós iremos na live tirar as dúvidas de vocês, né? Iremos fazer as correções dessas atividades e que Deus vos abençoe, dê assim, muita saúde, né, gente? Muita paz e que brevemente, com fé em Deus, a gente vai retornar às nossas aulas presenciais que a gente está entregando todos os dias, né, na mão de Deus, porque nós precisamos, né, desse encontro dentro da sala de aula também, mas enquanto isso a gente está utilizando essa ferramenta tecnológica que está, né, também nos ajudando e muito, né? E que Deus abençoe vocês e que vocês fiquem na paz de Deus e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.